Quer melhorar teu fitness e não sabe como? Quer melhorar teu fôlego? Quer correr por mais tempo e ir mais longe? Não sabe como fazer? Calma, hoje eu vou te mostrar. A resposta pode estar nas suas mitocôndrias. Isso mesmo, pequenas organelas que vivem dentro das nossas células. Hoje eu vou mostrar para vocês como que o treino leve em Z2 e o treino de VO2 máximo pode melhorar muito o teu fitness e te botar no caminho certo para você conseguir aquele RP. Fica comigo, eu sou Valdir Braga, este é o canal Corrida e Performance. Fala pessoal, como vocês sabem o nosso canal aqui é sem enrolação. Hoje nós vamos falar sobre mitocôndrias, sobre treino leve e sobre VO2 máximo, como a gente juntar tudo isso para fazer de você um corredor melhor. Então vamos lá, vamos começar com essas mitocôndrias. O professor Valdir sempre fala aqui de mitocôndrias. Quem são essas mitocôndrias? Quem são essas, eu já vou antecipar, essas usinas energéticas que estão dentro de todas as nossas células? As mitocôndrias, como o nome diz, são pequenas organelas e essas organelas estão dentro das células do nosso corpo. Elas são responsáveis por um fenômeno chamado respiração celular. O que é isso, professor? Respiração celular. Minha célula respira, a célula produz energia a partir do oxigênio. O oxigênio lá na mitocôndria, junto com os derivados dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, vão atuar numa série de reações enzimáticas para a produção de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, nossa principal fonte energética no organismo. Então é importante que as mitocôndrias estejam saudáveis. E eu vou falar para vocês hoje como que o treinamento de corrida pode promover esse aumento de mitocôndrias, esse aumento de eficiência das mitocôndrias para que a gente possa produzir mais energia. Se você se torna mais eficiente do ponto energético, você acaba indo mais longe. Então vamos falar das mitocôndrias. Essas organelazinhas, esses órgãos que estão dentro das células, elas são muito especiais e na nossa evolução há uma teoria que ela nem pertencia ao corpo humano. Ela nem pertencia à célula. Tem uma teoria que diz que as mitocôndrias eram, num passado muito longínquo, bactérias que tinham vida própria, se multiplicavam, produziam energia e viviam muito bem, mas eram susceptíveis a ataques. Então o que a mitocôndria decidiu? Essas bactérias decidiram morar dentro da célula. Então a célula englobou a mitocôndria, fagocitou, é o termo correto, a mitocôndria, e a mitocôndria foi viver dentro da célula. A partir daí, o que a mitocôndria falou? Célula, eu posso te oferecer energia. Eu produzo um monte de ATP e você usa para os seus processos. A célula virou e falou, tá, beleza. Se você produz energia para mim, eu vou te dar proteção, vou te dar nutrientes. E a gente estabelece essa relação de simbiose, onde eu te ajudo, você me ajuda. E assim, os organismos foram evoluindo e as mitocôndrias se tornaram, então, essas grandes usinas energéticas dentro da célula. Por que o professor está falando tudo isso? Eu sou um cara que corre e eu quero saber de relação da célula com a mitocôndria. Por que isso é importante, meu querido? Porque a gente vai entender como, se eu aumento o número de mitocôndrias dentro das minhas células, eu consigo me tornar um corredor melhor. Então, observe que como eram organismos externos que vieram morar dentro da célula, tem uma característica muito importante. A gente sabe que o nosso DNA, a nossa informação genética, ela mora lá dentro do núcleo da célula. E a mitocôndria está fora, está no citoplasma, não está no núcleo da célula. Só que as mitocôndrias possuem um DNA próprio, que não tem nada a ver com o DNA da célula. Isso garante a mitocôndria o quê? E aí uma função importante que interessa para a gente. As mitocôndrias, elas conseguem se multiplicar, independente da célula como um todo estar se multiplicando ou não. A célula pode estar lá paradinha no mesmo tamanho dela e as mitocôndrias se multiplicarem. E aí a gente vai ver que um dos estímulos que a gente dá na corrida é justamente para fazer com que as mitocôndrias se multipliquem. Então, se a mitocôndria produz energia, produz ATP a partir lá da quebra da glicose, quebra dos lipídios, quebra das proteínas, quebrei essas moléculas, carboidrato, lipídio e proteína, faço a minha mitocôndria produzir ATP. Quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais ATP eu produzo, mais energia eu produzo. Então imagina agora uma fibra muscular utilizada para correr. Se eu consigo fazer
essa fibra muscular produzir 10 ATPs, um número bem hipotético, eu vou correr numa determinada intensidade e a uma determinada distância. E agora, se eu conseguisse fazer essa mesma fibra muscular produzir 100 ATPs, eu aumentaria em 10 vezes a minha eficiência energética. E se eu conseguir fazer essa fibra muscular produzir 1000 ATPs, agora a minha eficiência aumentou e aumentou 100 vezes. Então, a gente tem que promover estímulos certos para que essas mitocôndrias se multipliquem e se tornem mais eficientes para produzir mais ATP e para que eu possa ir mais longe. Ficou claro? Não só energia produzem as mitocôndrias. A mitocôndria está envolvida em vários processos. Há estudos que alguns erros mitocondriais estão relacionados ao desenvolvimento de Alzheimer. Mitocôndria produz calor no nosso organismo, então quanto mais mitocôndria, mais calor a gente produz, mais acelerado é o nosso metabolismo. Tem um estudo relacionado só a mitocôndrias e envelhecimento, mostrando a importância das mitocôndrias no nosso envelhecimento. Quanto mais mitocôndrias, mais lento eu envelheço. Então tudo isso está relacionado às mitocôndrias. Mas do nosso ponto de vista aqui do esporte, da corrida, vamos pensar na mitocôndria em eficiência energética para fazer a gente correr mais rápido. E aí eu vou falar para vocês agora o que acontece com essas preciosidades, com essas mitocôndrias, com dois tipos de estímulo, com o treino leve, em Z2, com o treino de VO2 máximo em Z5. Ei, eu sei que você está gostando. Tá gostando da conversa de hoje, não tá? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Bora fazer o YouTube bombar nosso canal? Bora! Vamos lá! O que acontece então quando eu treino leve? Quais são os benefícios do treino leve? Vem o professor Valdir falar de novo de treino leve. Mas hoje é voltado para as mitocôndrias. E o que o treino leve faz? Treino leve, ali 60, 70, 75% da sua frequência cardíaca máxima, que fica ali no Z2, saindo um pouquinho do Z2, vai estar ali até 145, 146 batimentos por minuto. O que vai acontecer? O meu coração bombeia mais sangue. Mais sangue vai chegar lá na musculatura estriada esquelética, o músculo que está trabalhando para me fazer correr e correr bem, num ritmo leve. Esse aumento de força muscular leva a um estresse nessa fibra. Todo estímulo leva a um estresse. Esse estresse moderado a fraco que a fibra muscular está sofrendo por um aumento do aporte sanguíneo, um aumento da demanda energética, vai ser o gatilho para as mitocôndrias começarem a se multiplicar. E aí as mitocôndrias vão se multiplicando para quê? Se o cara não fazia nada, começou a correr, se ele estava parado, começou a correr, começou a dar um trotinho, começou a correr leve, eu tenho que produzir mais ATP, porque esse cara vai precisar de mais ATP. E aí as mitocôndrias começam a se multiplicar. Isso acontece de um dia para o outro? Não, isso acontece ao longo das semanas, meses de treinamento. E aí as mitocôndrias vão se multiplicando. Então, se você tinha, hipoteticamente, pelo amor de Deus, 10 mitocôndrias, você passa a ter 30, 50, 100, 1000 mitocôndrias dentro da sua célula. Você, caramba, agora eu estou cheio de mitocôndrias. Então, o treino leve vai fazer exatamente isso. E é por isso que eu tenho que passar a maior parte do meu tempo, a maior parte da minha semana de treino, treinando leve. Quer dizer, não é só por isso, mas é por isso também, para eu aumentar o número dessas mitocôndrias. E aí, onde que vai entrar o treino de VO2 máximo? Então, primeiro o treino leve foi a base, foi a fundação, para eu aumentar essas mitocôndrias. Agora eu já estou com o alicerce feito, eu estou cheio de mitocôndrias. Como é que eu boto fogo nessas mitocôndrias e faço elas produzirem muita energia? Eu insiro treino de VO2 máximo, insiro treino de intensidade, treino em Z5. E aí eu falei para vocês num vídeo passado que esses treinos eles são curtos. Duração ali entre 15 segundos, 2 minutos de altíssima intensidade. Por isso eu faço tiro de 200 metros, de 400 metros, de 800 metros. Para ficar nessa zona de VO2 máximo por esse período de tempo, 15 segundos a 2 minutos na zona de VO2 máximo. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Aquele monte de mitocôndriazinhas que foram produzidas, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que estimular a multiplicação mitocondrial. Treinando em Z2, pego todo mundo ali que foi formado e falo assim, ó, galerinha, mitocôndrias, bora marombar, bora pra academia.
Isso mesmo. O que vai acontecer com a mitocôndria? Elas vão, pum, hipertrofiar. Exatamente. Quando eu insiro intensidade, curtos períodos de alta intensidade, e eu já estou com as mitocôndrias formadas pelo treino Z2, as mitocôndrias que foram formadas crescem, hipertrofiam. Não só crescem, ficam marombadas. Essas mitocôndrias também começam a sintetizar várias enzimas envolvidas na produção de energia. Então é daí que eu falo que a gente bota fogo nas mitocôndrias, bota elas para trabalhar a todo vapor. Então primeiro eu criei muita mitocôndria, agora eu otimizei o funcionamento das mitocôndrias. Eu transformei essas mitocôndrias em organelas altamente eficientes. E aí o meu fitness vai lá para cima. Eu consigo produzir muito ATP. Isso vai me fazer correr mais forte. Isso vai me fazer correr por mais tempo sem me cansar. Então daí a importância de eu combinar treino leve para multiplicar as mitocôndrias e treino de alta intensidade por curto períodos para otimizar o funcionamento dessas mitocôndrias, para fazer com que essas mitocôndrias hipertrofiem, se tornem mais eficientes na produção de ATP, que no final o que eu quero é muito ATP. E esse grande aporte de ATP vai me dar mais força de contração, eu vou correr mais fácil, com mais potência, mais rápido e mais longe. Ah, e tem uma ressalva, já antecipei isso há 2 vídeos atrás. Qual é o ponto negativo disso? Se você achar que, então eu vou correr pancada todo dia, vou fazer alta eficiência todo dia, você começa a matar essas mitocôndrias. Porque elas vão entrar num estresse tão grande para atender a demanda que elas não suportam e elas começam a morrer. Elas começam a morrer porque você forçou a mitocôndria demais. Então é um ajuste muito fino, 80% na base. Faça uma base para elas se multiplicarem. 20% alta intensidade. Para quê? Para que o que foi multiplicado se torne eficiente. Se você inverte essa pirâmide e faz muita intensidade, você acaba estressando demais as mitocôndrias, acaba matando as mitocôndrias. E você chega na sua prova, ao invés de buscar aquele belo RP, você chega morto de cansado. Tá certo? Então, agora eu quero que vocês respondam para mim, com todo cuidado. Vocês, durante os treinos de vocês, estão respeitando a intensidade dos treinos leves para aumentar o número de mitocôndrias? Sim ou não? Sabe treinar leve? Respeita o treino leve? Sim ou não? Sim ou não? Só isso, tá bom? Bom, pessoal, vou deixar a dica para vocês que não pode faltar. Eu sei que vocês gostaram da aula de hoje. Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana. Meus 2 livros incríveis que ajudam muita gente a correr bem. Não percam essa oportunidade, são livros fantásticos, o WhatsApp está aqui embaixo. Galerinha, espero que tenham gostado da aula de hoje, um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de bioquímica aliado à corrida. Eu sei que ninguém fala sobre isso, mas é importante a gente entender isso, a gente sempre saber por que a gente está fazendo as coisas. Tem uma coisa chamada estresse de fadiga mitocondrial. Eu vou deixar para vocês esse vídeo da fadiga mitocondrial bem aqui. Vão lá, dê uma olhadinha, é muito bacana a gente entender também por que a gente pode entrar em fadiga mitocondrial. Tá aqui, ó.